Girando o assunto, vamos para mais um episódio do nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa. Putz, dessa vez, olha, tá bem. Essa batalha tá dedo no zóio, né? Tá mordida, puxão de cabelo, né? É mesmo, meu? Essa guerra tá baixaria, hein, meu? Vamos lá, dessa vez a gente tem de um lado o apresentador Beto Brasil, vejam só, da TV Goiânia, e do outro a direção do Goiás Esporte Clube. Quem vai contar agora é o Caio, pra sua inveja, né, Vini? Olha, Pois é, né? Eu queria ter falado tanto do filme da Nana e ele queria ter falado... Pô, droga. Ó, é o seguinte, a briga deve ser feia, mas pro Beto Brasil, viu? Porque tem um monte de gente querendo entrar do lado do ringue do presidente do Goiás. Atlético Goianiense, inclusive, hein? Que tem treta já há mais de 70 anos. O que acontece é o seguinte, tem um programa chamado Os Donos da Bola na TV Bandeirantes, aqui em São Paulo, tal, com o Denilson, acho que a Renata Fã... Aqui o apresentador sou eu, rapaz, o Neto, craque Neto. É o Neto? Não é mais o Denilson? Mas era, não era? Não, apresentador do Donos da Bola em São Paulo é o Neto. Foi o Denilson. Eu acho que era quando eu trabalhava lá, mas enfim, isso não muda nada. Na afiliada de Goiás, de Goiânia, a TV Goiânia, existe Os Donos da Bola também com as celebridades regionais. E lá o apresentador é o Beto Brasil. E aí eles estão fazendo uma rodada aí de quiz com as musas dos times, né? Eles chamam a musa do time lá, senta aqui, querida, vamos lá, vou fazer um quiz, vou te perguntar um monte de coisa. Só que aí começou a ficar meio feio, porque na semana passada, a musa do Atlético Goianiense foi lá e passou meio que um carão. Eu vou falar agora uma coisa que você que tá escutando a gente em casa, tá com criança perto e tal, são coisas um pouco constrangedoras, porque são meio capciosas. Meio? Então, se você puder, se você corre o risco de ficar Tire as crianças da sala, é isso? Ou então dá uma baixada no volume rapidinho. Eles fazem perguntas do tipo assim, na semana passada fizeram uma pergunta do seguinte ponto. Quem não tem, eu não me lembro bem, mas quem não tem perna é o quê? Fizeram uma pergunta meio capciosa que eu não vou lembrar, então não vou nem me esticar nesse assunto. Mas vamos ao de ontem, que é o que causou toda a treta. A musa do Goiás foi lá, e aí eles começaram a fazer umas perguntas capciosas também, só que em maior quantidade. Aí a primeira era assim... Se o seu nutricionista mandar você... Desculpa, eu vou ter que reproduzir isso. Mandar você chupar uma laranja porque faz bem pra saúde, você chuparia um saco inteiro por dia? Aí outra, você é uma musa aberta às colocações dos outros? Aí a mocinha ficou nitidamente meio tipo... Oi? O que vocês estão perguntando? Aí a gente separou, pra você que acompanha a gente pelo YouTube com imagens, a cara dessa moça, como que ficou. E o Bruno tá separando pra gente... Conforme as perguntas foram rolando. Ela ficou nitidamente constrangida e as perguntas foram aumentando o teor capcioso. Roda aí, Brunão. Tá aí a Carol. Olha só. Em um clássico, preste atenção, em um clássico contra o Vila Nova, se o juiz põe pra fora, você mete a boca no trombone, reclama, se expulsa um jogador do Goiás. Sim, você mete a boca. Eu não tenho um clássico contra o Vila. Se o juiz põe pra fora, você mete a boca. Aí a moça tá com uma cara muito de passada, né? Velho, então responde pra nós. E um clássico contra o Vila Nova. E ele insiste. Se o juiz põe pra fora, você mete a boca. Essa frase aí não ficou muito boa, não. Ela dá uma risadinha meio amarela ali. Jogador do Goiás, você vai pra arquibancada. Gente, insiste, né? Tipo, ai, não colou a piada, amigo, troca. Mete a boca no trombone, contra o juiz, xinga a mãe dele. Ai, mete a boca não, mas eu xingo. Você xinga ele, palmas pra musa. Saiu muito bem. Beto Brasil, ele tentando ser um engraçadão, vai pra mais uma. A musa não sofrer dores localizadas. O importante é o médico colocar compressa, aquele negócio, como é que é? Pode tá meio ruim, mas para uma musa não sofrer dores localizadas, é importante o médico colocar compressa? Gente... Quente, frio. Você aceita, Alex, colocar compressa em você? Quando machucava com... Você colocaria, não? Já deu pra entender aqui, gente. Já deu. Ela tá com uma cara bem de passada. Cara, eu não tô acreditando que tá acontecendo isso. Acho que não tem necessidade. Tem necessidade mesmo. Isso imediatamente repercutiu. No Twitter, um monte de gente foi lá. É um quadro que tem sempre, desculpa. É um quadro que tá rolando agora porque é um quiz com as musas dos times, né? Começou recentemente. Semana passada já rolou um constrangimento, mas não ficou muito grande, evidente, não tomou muitas proporções.
situações, porque foi uma pergunta capciosa só. Mas o de ontem, isso rola quarta-feira, foram muitas perguntas. Eu falei 2, a gente ouviu mais 2, então a menina ficou muito passada. Tem Twitter também, o pessoal começou a xingar bastante e os clubes também usaram o Twitter para se manifestar. Imediatamente o presidente do Goiás já fez um pronunciamento e no Twitter o time de Goiás tem aí, Bruno? Bruno não, é o Renan, né? Aí ele colocou o seguinte: no último sábado, o Goiás Esporte Clube apoiou o primeiro seminário de mulheres esmeraldinas. Reiteramos o total repúdio ao constrangimento causado à nossa musa Carol Barbosa, que foi a moça que a gente ouviu agora, no programa Os Donos da Bola. Medidas serão tomadas nos próximos dias. Uma das maiores rixas lá em Goiás é a rixa do Goiás com o Atlético Goianiense. E o próprio Atlético também foi lá no Twitter e fez um post sobre essa situação. Os caras ficaram meio bravos e falaram, não, treta é uma coisa, mas nessa situação a gente tá perto, a gente tá junto. Colocou assim: o Atlético Goianiense se solidariza com o ocorrido durante o programa dos Donos da Bola de hoje. Somos totalmente contra qualquer tipo de humilhação, assédio e sexismo. Vivemos numa sociedade que ainda sofre com preconceitos e é vergonhoso uma emissora ter tal comportamento. Tem também mais a tuitada da galera de outros clubes também fazendo apoio. Vila Nova mostrou apoio, falou: externamos aqui o nosso repúdio diante da situação insolente. Não é só em relação à musa Carolina Rodrigues, mas também a todas as mulheres, enfim. Um monte de gente no Twitter também falou: cara, os caras dos Donos da Bola estão viajando e tal. A TV Anhanguera, essa é a TV Goiânia, que é afiliada da Band. A TV Anhanguera é afiliada da Globo, lá em Goiânia. E em Goiás, né, na maior parte do estado. E ela quem fica responsável com o Globo Esporte de lá por selecionar as musas dos times. Inclusive foi quem organizou a parada toda para escolher a musa do Goiás, ou seja, escolher a Carol Barbosa. A TV agora já virou e falou: é o seguinte, a partir dessa semana nenhuma musa mais vai nesse programa, tá proibido. O Goiás disse que vai entrar com processo, vai tomar as medidas cabíveis, ou seja, o Beto Brasil, nessa altura do campeonato, deve estar bem arrependido, mas não externa isso, porque o diretor do programa ontem mesmo já se pronunciou, com toda essa repercussão na internet, ele já se pronunciou, soltou uma nota oficial e virou e falou: gente, eu não tô entendendo por que o Goiás ficou tão bravo assim, porque a gente combinou com a direção do clube pra menina vir aqui, e a gente falou que era um quadro com quiz e tal, é um quadro com um tom humorístico, e nossa, eles que aceitaram. humor, gente, foi muito engraçado, todo mundo rindo, né? Pois é, e aí falou, eles concordaram, então a gente não tá entendendo toda essa repercussão. Fez ali os sons e seguiu a vida. Mas com toda essa repercussão, hoje nacional, vários portais na internet, jornais repercutindo e tal, eu não sei se eles estão tão com vergonha aqui. Eu me lembro, né, muitos anos atrás já, quando a MTV tinha o programa Rock Go, com o Bonfá e com o Marco Bianchi, e que tinha aquele quadro Bola na Fogueira, que é mais ou menos o que eles tentaram reproduzir agora. Mas primeiro que o Marco Bianchi e o Paulo Bonfá eram caras engraçados e que tinham esse quadro exatamente com essa proposta. Então quem aceitava participar daquele quadro já sabia que ia ser sabatinado com esse tipo de pergunta. Mas era homem também, não era só mulher, né? A maioria era homem. Eu lembro uma vez que teve com aquela Ana Paula, que era juíza de futebol, mas ela foi fazer aquela participação na época sabendo das perguntas que ia receber, então acabou sendo engraçado, acabou tendo esse consentimento das duas partes. Essa menina, obviamente, foi chamada lá para poder falar do trabalho dela como musa do Goiás, né, para falar sobre o Goiás, porque essas musas estudam muito o time, os jogadores, tudo que envolve ali o Goiás e a sua torcida. Então, obviamente que ficou sem graça, constrangeu a menina. Então, sem necessidade nenhuma, esse tipo de pergunta que foi feita por essa televisão. E sintomático, porque o futebol meio machista, que expõe, no caso aí, faz uma exposição, diminuindo, ridicularizando a presença da menina ali, a presença da musa, que já é questionável, porque tem que ter musa, né? Sei lá, tem muitas coisas que a gente pode avançar discutindo. Eles chamam aí, isso, né, de humor de eco, né? Você faz uma frase de efeito, se a pessoa repete a bobagem que você falou, você começa a rir. Humor de... Isso é dos anos 40, humor de eco.